Gente, dando continuidade aqui nas perguntas, uma boa pergunta de novo. Vamos lá. Professor, o que seria viver como criança? Porque criança é irresponsável, criança só brinca. Como que seria isso daí? Bom, muito boa pergunta. Eu já acho que eu já fiz algum vídeo sobre isso, mas vamos dar um prisma diferente, tá? Viver como criança. Como criança. O que seria isso daí, professor? Vamos lá? Vamos tentar entender? Viver como criança. Vamos colocar alguns pontos aqui. É ser irresponsável? Porque a criança não tem responsabilidade. Que responsabilidade tem uma criança? A criança só brinca, ela curte, é uma criança, certo? Seria o quê? É simples. Seria o quê? Levar na brincadeira? Brincadeira? Deixa eu pegar outro giz aqui, que isso aqui já foi. Então a gente tem algumas coisas. Coloquei aqui, mas pode ter um monte de coisa, tá? Viver como criança. Irresponsável. Então vamos lá. Pô, professor, tem um irmão que ele parece uma criança, mas faz bagunça. Mas olha, já fez 5 filhos, uma com cada mulher. Mas olha, eu não sei o que eu faço. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço. Irresponsabilidade não é viver como criança. Isso aqui não é viver como criança. Isso aqui é viver como um adulto irresponsável. É bem diferente. Tá ok? Muito bem. Viver simples. As crianças, elas pegam e ficam... Vamos lá. Eu vou numa loja e tem um brinquedo que custa R$200 e tem um que custa R$10. Eu falo isso pra vocês que eu tenho filho. O meu filho, ele fica tão encantado com um presente de R$10, um carrinho de Hot Wheels, por exemplo, para ele traz muito mais alegria do que eu comprar um caminhãozão de plástico, hiper, super, não sei o que paguei 80. É muito mais eu dar, durante 8 meses, cada mês eu dar um carrinho de R$10 para a criança do que dar um presentão de 80, para vocês terem uma ideia. E ele fica muito mais feliz. Porque a simplicidade da pessoa, ela não está apegada à matéria. Então, se você coloca uma roupa na criança rasgada, furada, toda suja, você acha que a criança vai... Gente, criança não está nem com aí. Os pais ficam loucos e falam assim, ai meu filho, não brinca ali que vai sujar a roupa. Ai meu Deus do céu, não bota a mão na lama. Ai, não vai brincar não porque tem sujeira lá. Ai meu filho, que não sei o que, se foi jogar bola, vai sujou toda a roupa. Ai, que não sei do que, pelo amor de Deus. Os pais são assim. Essa simplicidade da matéria é o que a Bíblia pega e fala que nós temos que ser. Porque o adulto, ele cria regras. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Regras mundanas. O adulto, ele cria regras. Ele cria travamento. Então, essas regras, o adulto, ele vai criando regras. E essas regras trava. Não deixa fazer as coisas, não deixa acontecer. Como assim, professor? Então me explica aí direito, o que seria isso daí? Vamos lá. Eu estou vivendo a vida. Chega um amigo, imagine a cena, chega um amigo e me convida, fala assim, vamos lá no terreiro do Zé Batida de Arunda, vamos lá no seu Zé, lá na batida lá dele, vamos lá. Aí eu, adulto, fico ponderando, pera, mas se eu for e alguém me ver, vão me chamar de macumbeiro. Mas se eu for e alguém perceber, vão me chamar que eu sou do mal. Mas se eu for e fizer não sei o que, vão falar outra coisa. Mas se eu for e... Meu filho,
Larga a mão das regras, vai. É isso que o plano espiritual precisa muito dos humanos. Precisa muito dos humanos, que ele fala que é viver como crianças. Não tenha medo. Se Deus pegar e falar assim, pula, põe lá a criança em cima do capô do carro. Fala, vem, filho, pula, papai, vem, pula, e você pega. A criança pula. Ela fala assim, você fala assim, meu Deus, o que essa criança tem na cabeça? Você já pensou se ela pula e não tem... Nossa, que doida! Por que a criança pula quando o pai manda pular? Quando o estranho não pula, mas quando é o pai mandando pular, pula. Porque ela confia no pai. A criança confia no pai. Quem que é o pai? É Deus. O pai para uma criança, mesmo sendo um homem humano, o pai para uma criança é como se fosse um Deus. O pai é um exemplo, gente. Quem estuda muito criança percebe que os pais são referência das crianças. Por isso que quando você tem crianças que são educadas com pais separados, elas têm um pouco mais de problemas do que as pessoas que... Não quer dizer que é uma regra absoluta, hein? Pelo amor de Deus. Presta atenção na forma que eu estou falando. Um pouco mais não significa que é todas. E nem de um lado nem do outro. Estou falando tendência de terem um pouco mais de problemas. Porque só tem uma referência e vai pegar a referência só de um. Por isso que uma criança, quando tem pai e mãe, ela faz análise de 2 pontos, de 2 prismas, ela pega e analisa o pai e analisa a mãe. Analisa o pai e analisa a mãe. Por isso que uma criança sempre acaba evoluindo, não é regra de novo, estou falando, não é regra. Ela acaba evoluindo muito mais do que os pais, porque a criança, ela pega 2 versões para poder fazer uma análise e falar assim, isso aqui é melhor, esse aqui é bom. Por isso que eu passo para vocês sempre, eu falo assim, gente, procure outros canais, procure outros profissionais, procure outras pessoas que passam sobre a espiritualidade, porque quanto mais prismas diferentes vocês tiverem, mais vai ajudar na decisão dos caminhos a serem tomados, que é o que acontece com a criança. Então, quando a gente pega e a gente vê aquela criança pulando no precipício, quantas vezes eu já vi Deus pegando e mandando eu fazer coisa que eu falo assim, não é possível, eu não posso, Deus. Meu filho, claro que ele não fala desse jeito, né? Estou simulando como se fosse uma novela, um filme, né? Meu filho, eis que eu, o Deus soberano, mando você largar o emprego, passar fome e se lascar. Ai. E já aconteceu. Que Deus manda eu pegar e pular e fala, vai, vem, faz isso que eu estou pedindo. E eu teimoso, não, vai, faz o que eu estou pedindo. Aí eu pego e falo, tá bom, vai, eu vou. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Todas as portas que eu entrei, que Deus mandou eu entrar, o começo foi ruim. Mas depois, meu filho, o negócio ficou tão bom. Mas tão bom. Mas bom demais da conta só. Mas bom mesmo. Parece que Deus faz a gente até sofrer naquele caminhozinho que a gente começa, justamente para falar assim, vamos ver se ele aguenta mesmo, se ele quer mesmo. Se ele quiser, depois eu pago o salário para ele. Se não quiser, ele já sai na experiência. Vai ficar sem o 13º e a rescisão. Mas se ele for, eu pago com prazer, rescisão, 13º, ainda dou bônus de PLR ainda pro menino, se ele fizer o que eu tô mandando ele fazer. É uma dica que eu dou até para vocês. Isso é viver com uma criança. Se Deus manda, você vai falar assim, cara, é loucura, eu não posso fazer isso, eu preciso trabalhar. Ó, eu estou falando para vocês que essa é a minha realidade.
final de 2016, só 2 anos, né? 2 anos que eu tô com o canal, é isso? 2016, 2 para 3 anos. 3 anos tu vai fazer, né? Então eu tenho, tipo assim, foi 17 inteiro, 18 inteiro e 19 inteiro. É 3 anos, 19 inteiro. Agora nós estamos entrando pro 4º ano de canal. O primeiro ano, presta atenção como é que era a minha vida no primeiro ano. Eu não podia parar de trabalhar, eu tenho criança, eu tenho família, eu não podia parar de trabalhar. E Deus mandando eu fazer vídeo. Como é que eu vou fazer vídeo? Chegava do trabalho cansado, mas arrebentado, e ia gravar vídeo, fazer vídeo. E quantos vídeos eu gravei até lá na empresa lá. Pegava na empresa do cara lá, empresa de sapato, não sei o que, parava lá, fazia um vídeo lá. Meus vídeos no começo era a coisa mais horrorosa que tem. Nossa senhora. Aí quando eu olho aqueles vídeos passar, eu falei, nossa, eu era meio doido, né, rapaz? Eu falava brabo. Era meio atrapalhado na cabeça. Aí você vai vendo o Deus moldando a gente, arrumando a gente, afinando as coisas. A minha intuição, depois que eu comecei a fazer os vídeos, aumentou assim estrondosamente. Acho que deve ser porque Deus pegou e falou assim, eu vou precisar que você melhore as intuições, as visões, para ver mais espírito, para você poder explicar melhor para as pessoas. Eu acredito que foi por causa disso, porque Deus não dá à toa não, viu? Se você tem um dom, recebe alguma coisa, é porque Ele vai cobrar, hein? Ele cobra, hein? Ele cobra, tem que usar. Então no comecinho eu achava que era a coisa mais, sabe? Eu não tinha propensão nenhuma muito pelo contrário. Nossa, ele mandou ainda fazer vídeo de revelação. Ai. Nossa, apanhei demais na internet. Mas vamos lá. Aí passa um ano, começou a dar uns frutinhos. Falei, nossa, rapaz, não é que saiu meia dúzia de fruta? Passou outro ano, nossa, rapaz, agora o negócio já dá para parar metade do horário. Eu não preciso mais chegar do serviço louco, cansado, tudo, mas assim, um sofrimento de cansado e fazer vídeo. Eu já consigo trabalhar meio período com os vídeos e meio período na minha empresa, que eu ainda estou fazendo isso daí. Mas se Deus quiser, o ano que vem eu vou conseguir a libertação e conseguir ficar só com os vídeos, porque aí eu fico dedicação total, né? Eu fico mais livre para poder trabalhar. Tanto é que eu estou até fazendo uns vídeos agora de finanças, né, no outro canal. Eu estou fazendo uns vídeos de finanças, dando uns toques aqui, dando uns toques lá, porque é o que eu faço quando eu trabalho com consultoria tributária, consultoria financeira, né, para as empresas onde eu presto serviço. Que eu sou formado em contabilidade também, essa é a minha outra formação. Tenho uma formação em eletrônica com especialização em telecomunicação e depois fui inventar de fazer contabilidade para gerir minha empresa e tá aí. Pensa só numa situação. Eu ganhei até prêmio, rapaz, de melhor profissional da região, por incrível que pareça. E aí, o que acontece? Em 2010 foi. O CRC me deu um prêmio, até o delegado do CRC me deu um prêmio, um troféu bonito. Homologado até da Pricewaterhouse, que é uma das Big Four de auditoria independentes, que faz auditoria em empresas gigantescas, Vale do Rio Doce, as empresas monstros gigantescas, esses caras que faz. E ganhou o prêmio dos caras. Pensa só, um só por região, hein? Nossa senhora, o ego agora inflou. Aí o que acontece? Essa questão de confiar em Deus. E brincadeira, professor, como é que ela entraria? Viver como criança na brincadeira? Sim. Eu não estou sempre brincando com vocês? Sempre brincando, sempre tentando descontrair, fazer aquela coisa alegre, aquela coisa tal, não sei o que, brinca com um, brinca com o outro, brinca com o outro. Claro que às vezes acaba até ofendendo, você fala, nossa senhora, passei até dos limites. Mas a essência da brincadeira é daquela coisa de você passar alegria pro próximo, você passar aquela sensação de que o planeta é uma brincadeira. É que nós levamos muito a sério as coisas, mas se a gente levasse um pouco mais de boa, deixa que vai dar certo, deixa fluir, deixa tal, não sei o quê, a coisa vinga bem. Esse aqui também é muito bom. Tá bom, gente? Jamais, a verdade absoluta, que Deus abençoe. Namastê.